1998, professora de cursos de pós-graduação em serviço social em universidades brasileiras, latino-americanas e portuguesas, pesquisadora no âmbito de cooperação acadêmica, financiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, CAPES, 2012 a 2016, sobre espaços socioocupacionais e tendências do mercado de trabalho de serviço social no contexto da reconfiguração das políticas sociais, responsável pela criação e coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desde 1991. Como debatedores, convidamos a assistente social Lidiane Lima Cavalcante, mestre em Serviço Social e Sustentabilidade, doutoranda no Programa Sociedade e Cultura no Amazonas e docente na Universidade Federal do Amazonas, a qual está representando a professora Simone Eleida Bassal, que por motivo de saúde não se pôde fazer presente neste evento. Convidamos a acadêmica Érica Lins, coordenadora da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESCO, para secretariar os trabalhos. Para coordenar a mesa, convidamos a presidente do Conselho Regional de Serviço Social, Maria Nilce Ferreira. Passo a palavra para Maria Nilce Ferreira. Boa tarde a todos e a todas. Nós somos, hoje de manhã nós já fizemos a abertura, então agora nós só vamos dar continuidade dessa mesa tão brilhante. Nós somos a Gestão Ajuri da Mudança 2014-2017, CRES 15ª Região Amazônia e Roraima. Parabéns a todos os assistentes sociais, aqueles que não estiveram aqui no primeiro momento. E só na minha fala e falar para vocês, parabenizá-los e falar um pouco do que aconteceu pela manhã nas nossas discussões. E que nós falamos que não sabíamos se tínhamos alguma coisa a comemorar. Mas o pouco que nós construímos foi com muita responsabilidade. Este CRES se sente honrado em recebê-los nesse espaço que não é nosso, mas é da Faculdade Metropolitana de Manaus, que gentilmente nos cedeu. Esse momento é ímpar para nós da Gestão Ajuri da Mudança. Nós somos 18 e queremos contar com mais 18 vezes 5, vezes 10, porque só assim nós podemos construir esse espaço que é nosso de reflexão. Eu falava pela manhã que eu não gosto muito da palavra reflexão, mas nós temos que refletir para podermos agir. Então, falar da professora Martinelli, acho que quem foi meu aluno sabe que eu tenho a maior admiração por ela. Igual cumprimento a mesa e a professora Lidiane e a Enes. Então, ela é um ícone do serviço social. Tudo que foi falado dela aqui pelo cerimonialista, acho que ainda é pouco, porque isso tem muito contribuído para o nosso trabalho na academia. Mas não vou me alongar, porque esse momento é da professora Martinelli com vocês.
Bom, eu tenho que começar dizendo da emoção que é estar aqui, de como eu já passei aqui na entrada, uma verdadeira demonstração daquilo que é o calor do povo amazonense, pelo qual eu tenho extremo e dizer para vocês que Manaus ocupa realmente um lugar muito especial no meu coração. Durante muitos anos eu vim a essa universidade, estive aqui ajudando de alguma forma a construir a identidade do serviço social. Então eu recebo esse convite com enorme alegria. Fiz o possível para conseguir na minha agenda esse dia para estar aqui com vocês. E quero dizer então que eu estou aqui por inteiramente, podendo mesmo oferecer para vocês esse pouco tempo que temos o melhor possível para que possamos levar desse dia uma lembrança bastante significativa, né? Então eu quero agradecer muitíssimo ao CRES, na figura da Nilce, todos os que lutaram para que eu estivesse aqui, acolher tanto os profissionais quanto os estudantes. Eu considero os estudantes não o futuro da profissão, mas a profissão no seu movimento histórico. Então somos juntos, né? Estamos juntos nessa caminhada. Então saúdo com especial carinho estudantes, professores, profissionais e todos aqueles que deixaram as suas casas para estar aqui hoje conosco nessa apresentação que faremos, né? E eu penso então, quero dizer que cada vez que nós somos convidados a falar sobre um tema, há diferentes momentos, diferentes caminhos pelos quais nós podemos falar. E eu pensei então, para este momento, em apresentar 3 ou 4 pontos que me parecem muito importantes nesse debate e me fazer acompanhar em algum momento por um poeta português, que é o Fernando Pessoa, que eu tenho trabalhado muito com a obra dele também, até para que a gente aprenda como assistente social a jamais abandonar a poesia de cada dia. E nós tenhamos claro também que o fato de sermos assistentes sociais não pode retirar de nós a sensibilidade para a arte, para a música, para a poesia. E isso nos constitui também. Então, por isso, em algum momento, vou fazer alguma referência a esse poeta. Para então pensar com vocês, juntos, para depois do debate podermos discutir, como então contribuir, e no caso então, com relação às políticas públicas, que é o tema que está proposto para esta mesa, né? Então, primeiramente, eu vou pedir licença até para nesse momento falar em pé, depois na mesa em si eu falo sentada, porque eu quero vê-los de modo mais pleno, então por isso que eu vou pedir licença para falar em pé. Então, primeiro momento, gente, dizer assim, como eu já falei muitas vezes sobre muitos auditórios, eu fico pensando num poema com o qual eu quero iniciar. É um poema do Fernando Pessoa, em que ele diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita, para a esquerda e de vez em quando olhando também para trás. E aquilo que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca tinha visto antes. E sei dar por isso muito bem, sei reparar como uma criança... desculpa. Batei, eu começo de novo. Alô, esse tá. Agora sim. Desculpa, menina. Quer? Desculpa a mesa, não tem problema. Mas o que vai dar será que tá bom. Tá bom aqui? Tá bom? Então só para recomeçar, agora que o som está funcionando, então dizer que eu queria começar com um poema, muito rapidinho, para entrar no tema propriamente. E esse poema começa dizendo, e por isso eu quero começar com ele: o meu olhar é nítido como um girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita, para a esquerda e de vez em quando olhando também para trás. E aquilo que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca tinha visto antes.
E sei dar por isso muito bem. Sei reparar como uma criança, que ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. E começo com este poema para dizer a vocês que eu sou assistente social, farei o ano que vem 50 anos de serviço social. E foi a profissão com a qual eu venho atravessando a vida, construindo, propondo, lutando, que a nossa profissão é muito de luta, de resistência, e é assim que nós devemos olhar, inclusive, para as comemorações. Concordo com a Nilce, comemorar é também lutar, comemorar é lutar por direito, comemorar é resistir, e é isso que nos une hoje, né? Comemorar dessa forma, podendo pensar como fazer avançar a nossa profissão, de modo tal que ela não cresça apenas numericamente, mas ela cresça em qualidade e possa ser cada vez mais essa profissão que é a grande mediadora da política social no Brasil e na qual nós, assistentes sociais, temos um papel de fundamental importância. Pela primeira vez na história da profissão no Brasil, nós temos um sistema único de proteção social. Um sistema que está presente no Brasil inteiro, de norte a sul, onde nós, assistentes sociais, ocupamos um lugar de extremo relevo, porque somos os mediadores por excelência dessa política. Por isso que, em um primeiro momento, toda vez que falamos sobre esse tema, o primeiro ponto é pensar do que estamos falando quando falamos de profissão. Eu gosto de começar com essa concepção para que fique claro que é impensável o serviço social sem a sua relação direta com a sociedade na qual ele se realiza. Por que eu digo isso, gente? Porque, na verdade, as profissões se transformam, assim como se transforma também a nossa realidade, de modo tal que as nossas identidades nunca estão prontas. Nossas identidades são construções e reconstruções. São construções e reconstruções, e mais importante ainda, nós não nos construímos como identidades no cenário vazio. Nós nos construímos a identidade junto com as pessoas com as quais nós trabalhamos. Então eu já trago aqui um desafio para nós, que é olharmos para as pessoas com as quais nós trabalhamos, não apenas como usuários, uma palavra que eu uso com bastante cuidado, mas como sujeitos de direitos, sujeitos políticos, cujas vidas nos chegam através das histórias que nos trazem. Chama atenção nesse sentido o quanto essa profissão que é a nossa tem um papel fundamental nesse processo, porque somos hoje, quero afirmar isso com convicção, somos hoje os profissionais que chegamos o mais perto possível da vida cotidiana das pessoas. Poucos profissionais podem chegar nas vilas, nos bairros, nos rincões mais afastados onde vive a população com a qual nós trabalhamos. Então, nesse sentido, quero dizer a vocês que nós somos verdadeiramente historiadores desse tempo presente. Nós conhecemos histórias que o próprio familiar desconhece. Conhecemos histórias que são fundamentais para fazer avançar as políticas, porque nós trabalhamos entre estruturas, conjunturas e cotidianos. Ou seja, somos profissionais que transitamos por todas essas esferas e, portanto, no âmbito da formulação das políticas, a contribuição que nós temos a levar é de fundamental importância. E conhecemos as histórias vividas, mas vejam que interessante, né? Vocês poderiam me dizer, mas trabalhamos com pessoas tão simples, mas eu quero dizer a vocês, é com a simplicidade dessas histórias que nós nos construímos. É com a simplicidade dessas histórias que o cotidiano se revela para nós. Eu não estou falando em cotidiano como um mero repetir dos dias, mas estou falando em cotidiano como um espaço contraditório e complexo, onde a vida se revela, onde a história irrompe. Um sociólogo brasileiro, que é o José de Souza Martins, nos diz o seguinte, para nós importantíssimo: mas são os simples que nos fazem as perguntas mais difíceis, as indagações mais complexas,
que não as tiram dos livros, mas sim da sua própria vida. Então vejam, e não há ser humano sem história, não há ser humano sem identidade. Então a nossa profissão, um outro elemento fundamental em relação a ela, é exatamente essa possibilidade que ela tem de dar vida às histórias vividas pelas pessoas com as quais nós trabalhamos, conhecê-las de modo mais pleno, possibilitar que as suas demandas apareçam nas políticas, nos programas, nas propostas que realizamos, né? Por isso que é de uma importância fundamental lembrar que as identidades pressupõem reciprocidade, elas pressupõem reciprocidade. Então nós não podemos pensar numa prática onde o profissional esteja acima da população. Não, nós construímos juntos. E este é um momento fundamental, porque é exatamente de ir onde a população está, de fazer com que ela se sinta contemplado, porque eu quero afirmar a vocês, e quero afirmar também com convicção que há dimensão política até no menor ato da nossa vida cotidiana. Há uma dimensão política que constitui o nosso ato. A dimensão política não se constitui pela magnitude, há uma dimensão política até no atendimento individual que eu faço. A forma como eu realizo o ato profissional, o registro que eu realizo dele, a forma como eu dou essa reciprocidade, que em termos de identidade é fundamental. É preciso que a pessoa se reconheça no que está sendo oferecido a ela. Nós não podemos pensar que através de uma política sem mediações nós possamos alcançar o sujeito. Não, essas mediações são fundamentais e é o campo onde nós atuamos, o campo da construção das mediações éticas, das mediações políticas. Por isso que eu chamo mesmo o nosso trabalho, ele tem uma dimensão ético-política da maior importância. A cada momento do nosso trabalho profissional estamos trabalhando com mediações éticas, com mediações políticas. Marx, gente, na sua juventude, no livro A Ideologia Alemã, nos diz o seguinte: uma das mediações humanas mais fundamentais é a mediação da linguagem. E ele acrescenta, porque a linguagem é a consciência viva, é a consciência na sua manifestação real, é a consciência no seu movimento histórico. E nós trabalhamos com a linguagem, trabalhamos exatamente com essa mediação tão fundamental. E por isso nossa profissão não pode suprimir esse espaço de escuta. Nós precisamos que isso possa ser presente, porque é assim que nós temos a possibilidade de pensar então na reciprocidade. E outra característica fundamental da identidade, o pertencimento. Nós não nos construímos enquanto sujeitos políticos sem esse pertencimento que nos faz sentir realmente que estamos implicados naquela política, naquele trabalho, naquela proposta. Ou seja, as vozes, as manifestações, tudo que nós conhecemos tem que aparecer. E hoje nós corremos um risco grande nesse sentido, porque com o avanço da tecnologia e principalmente também com um certo desprezo aos instrumentais, muitas vezes nós sucumbimos a um uso apressado do recurso tecnológico e deixamos de investir na construção de um ato profissional mais concreto, mais elaborado, mais refletido. Para vocês terem uma ideia, uma orientanda minha, que agora acabou de finalizar o doutorado, dias atrás ela estava, o relato que ela traz na tese dela, de uma profissional que estava atendendo a uma mãe num CRAS, que é um principal, é um centro de referência da assistência social, portanto tem um papel fundamental. E a menininha de 5, 6 aninhos vê então o profissional ouvindo a história da mãe dela e captando as informações e passando para o computador, preenchendo os instrumentais. Então ela pergunta: mamãe, isso que a história que você está contando, a gente vai levar? Ela falou: não, filhinha, vai ficar com a moça, porque ela nós estamos só dando as informações que ela está solicitando. Aí a menininha presta atenção um pouquinho e vê a assistente social fazendo a opção de preenchimento.
Aí ela fala para ela, você pode me dar uma folha que eu também queria fazer, eu também queria escrever? Então ela oferece para ela uma folha e um lápis, uma caneta, e ela faz 2 desenhos. Ela faz uma assistente social lá no alto, com 2 olhos enormes, olhando para a mãe dela, como se a mãe estivesse lá embaixo. Ou seja, vejam aquilo que eu disse, não há como construir identidade em relações assimétricas desse jeito. O fato dessa pessoa não ter tido escolaridade não retira dela sua consciência política. Ela é ser político, ela é ser social, ela é ser ético, gente. Marx nos diz, desde o manifesto até o conjunto da sua obra, todos nós somos seres éticos políticos. Então vejam só, um desenho que revela algo que nós temos que romper na política, que é essa visão assimétrica e hiperdimensionamento de uso de equipamento, de tecnologias. Não estou contra a tecnologia, mas quero que ela seja disponibilizada na construção humana do nosso ato profissional. A outra, então ela fez 2 desenhos, um foi esse, o outro, gente, foi uma assistente social toda desarrumada, cabelo todo despenteado, exausta, né? Chegando no fim do dia com aquela sensação de que fiz tanto, mas o que ficou disso tudo que eu fiz? O que ficou disso tudo que eu fiz? E a importância que tem para nós, então, pensar que nós somos trabalhadores. Estamos inseridos na divisão sociotécnica do trabalho. Precisamos construir respostas e fazer propostas de trabalho que movimentem essa cadeia toda, né? Não, porque senão, gente, nós nos exaurimos e muitas vezes chegamos ao final do dia com a conclusão que pouco fizemos. Mas eu quero dizer que não é isso. O trabalho nosso, como trabalhamos nessas instâncias de conjuntura e estrutura cotidiano, temos a condição de colaborar com as equipes em que estamos, levando este conhecimento que está no social, e o social que está no nosso nome. E aí me vale do Lukács para fazer essa observação. O social não é uma oposição ao público ou ao privado, gente. O social que denomina a nossa profissão é uma síntese de múltiplas determinações. Estão contemplados ali determinações políticas, sociais, econômicas, históricas, culturais. Vejam quanto nós precisamos do conhecimento para transformar esse conhecimento em ação. Vejam quanto conhecimento nós precisamos para sermos um profissional competente. E vejam como esses conhecimentos não podem chegar sem que nós construamos a partir deles possibilidades de chegar o mais perto possível da vida cotidiana dessas pessoas, né? Levando a elas aquilo que efetivamente se torne indispensável para que elas possam acessar direitos. Quero dizer a vocês que nós, em termos de realidade brasileira, ainda convivemos, quando falamos em conjuntura, com situações que se movimentam entre desigualdades extremas em algum momento. Somos um país que estamos no século XXI, né? E, no entanto, temos ainda populações, gente, que vivem uma vida arcaica, uma vida desprovida de direitos, que não conseguem sequer ser alcançados por esse moderno sistema de proteção social. Vejam só, quantas vezes nós temos pessoas que estão vivendo em situação de rua. Então, é um país que ainda temos que enfrentar muito esse problema da desigualdade social que se institui entre nós. E, por outro lado, temos muita dificuldade de trabalharmos de modo intersetorial nas políticas, que temos uma herança que nos atravessa desde o Brasil colônia, de uma política corporativista, autoritária e clientelista. Então isso nós temos que romper, que nós não teremos como trazer contribuições significativas para a política social do Brasil contemporâneo se não superarmos essas heranças que levaram a política para o campo do fortalecimento de desigualdades. Veja como isso aparece na distribuição de recursos, veja como isso aparece nos programas que são oferecidos, né? Então nós temos que cuidar muito, porque senão nós avançamos no discurso, mas não avançamos na prática.
não avançamos na prática. E é preciso ter essa coragem, a coragem de olhar para essa conjuntura e ver o que é que se passa. Vejam só um outro exemplo de um orientando meu num trabalho, numa comunidade em São Paulo, jovens trabalhadores que, como tantos jovens, hoje estão fora do mercado de trabalho. Então esse pesquisador, ele está nesse território, numa região muito importante em São Paulo, que deveria ter muito mais recursos, e pergunta a esse jovem como que ele vê a situação do jovem naquela periferia. Sabe como que este menino respondeu para ele, gente? Abre a janela e vês. Abre a janela e vês. Ou seja, a problemática social está tão agravada que ela está visível diante dos olhos. Em São Paulo, gente, nós convivemos com algo que é inacreditável, uma das maiores metrópoles do país, e, no entanto, convivemos com pessoas que vivem em situação de rua e que não conseguem que a política os acolha como deveria. Então, há todo um esforço que estamos fazendo, mas para muita gente, infelizmente, inclusive para muitos políticos, é como se esse fosse um investimento que não valesse a pena. Vejam só. Por isso aqui eu vou lembrar de outro poema do Fernando Pessoa, quando ele nos diz o seguinte, gente: o essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, pobre de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige coragem, gente. E nós, assistentes sociais, nesse dia, quero chamar a atenção, somos profissionais de muita coragem. Os assistentes sociais nunca deixamos de estar presente onde há uma violação de direito, nós estamos ali. Porque nosso trabalho se faz nesse sentido, por essa desigualdade, por esse crescimento da violência, se faz muito entre a violação de direitos e a violência já cometida. Por isso que o apelo que eu trago, e que eu acho que é um espaço muito importante que nós temos na política, é caminhar nesse momento entre o direito e a justiça, que as pessoas possam aceder a patamares mais amplos de cidadania, né? Mas é claro que eu tenho que reconhecer, e sei que vocês também reconhecem, que nós avançamos muito em termos de políticas, de legislação no Brasil, da Constituição Federal de 88 para cá. Avançamos muito, né? Mas, minha gente, o fato, vejam só, temos então o ECA, temos o Estatuto do Idoso, temos a Lei da Cidade, ou seja, avançamos em legislação. Mas aqui eu quero mais uma vez me socorrer do grande filósofo alemão Karl Marx, nos dizendo o seguinte, quando ele está examinando, inclusive, a filosofia de direito de Hegel. E vejam como isso que ele disse é valioso para nós no Brasil contemporâneo. O fato de haver leis nem sempre significa que haja justiça. Vejam, o fato de haver leis nem sempre significa que haja justiça. Quantos de nós aqui, gente, já não tivemos à nossa frente pessoas que nem sequer sabem os direitos que têm, não conhecem sequer a própria Constituição Federal, não sabem, por isso nós temos aí um papel fundamental que realmente é pensar que são pessoas que vivem a vida mediada pela injustiça social, vivem a vida mediada pela adversidade. Mas isso também eu quero dizer, mesmo com todas essas situações, não podemos transformar os sujeitos em vítimas. Não podemos transformá-los em vítimas. Eles são sujeitos de direito, eles têm modos próprios de reivindicar seus direitos. E nosso papel na política é muito também fortalecê-los, trabalhar com os movimentos sociais organizados, reconhecer as suas lutas, reconhecer a importância da divisão sexual do trabalho, que nós pouco contemplamos, a questão de gênero. Lembrar que o trabalho doméstico tem uma dimensão política. Ou seja, então, vejam, todas essas instâncias se fazem presentes no nosso cotidiano, né? Então, é isso que nós precisamos muito, criar metodologias de trabalho
que possam possibilitar que essas pessoas então sejam capazes de aceder a patamares mais altos no que se refere à construção da sua cidadania. Mas temos que ser muito realistas e lembrar e ter claro, gente, que não há como construir cidadania somente com transferência de renda. Há um limite neste processo. Então, o que nós precisamos é pensar na prática do serviço social mediada por processos educativos. Então, essa discussão do educativo é muito importante para nós. Qual é o lugar do educativo na política, né? Como é que nós podemos pensar? E muitas vezes, se vamos a um manual do MDS, ao material que nos é divulgado, parece que o educativo é passar um filme e discutir depois. Tem um papel importante, mas não pode ficar somente nisso. A educação para Gramsci, gente, só ocorre quando há construção de comportamentos políticos novos e novas subjetividades. Mas aí eu quero dar o meu depoimento para vocês, de quem atravessou a vida com essa profissão. Eu acredito plenamente na possibilidade de construirmos novas subjetividades, sujeitos políticos novos, desde que saibamos construir propostas nas quais as pessoas realmente ocupem a centralidade. Meu desafio, minha proposta que eu deixo aqui, é que a gente consiga dar centralidade ao sujeito, que ele nos possa revelar. Vejam quantas vezes nós não discutimos com eles temas que são da sua própria vida, temas que eles nos trazem que nós deixamos de contemplar. Eu acho que um lugar importante para nós também na política, eu tenho discutido muito isso, inclusive em encontros em Brasília, é realmente permitir então que a vida cotidiana das pessoas fique contemplada nas políticas que oferecemos e não pensá-las nos altos gabinetes e depois oferecer como programas prontos também, né? Por isso que eu me coloco muito diante dessa visão do assistente social como este profissional que realmente, por trabalhar tão no chão do cotidiano, ele tem essa possibilidade. Eu digo, nós, como construtores mesmo desse trabalho social que nos une aqui, gente, temos essa possibilidade real, concreta. Para mim, o cotidiano é um campo aberto de mediações, é um campo fecundo de possibilidades, mas só que nós depende muito também de como nós nos colocamos diante dele, né? Não podemos ser meros repetidores de ações, mas temos que lembrar que estamos sempre convidados a construir o novo. E saberemos fazer, gente, desde que coloquemos os nossos ouvidos à escuta, desde que tenhamos a possibilidade de fazer um trabalho em que a pessoa se reconheça. Isso é fundamental em identidades. Um grande cineasta espanhol, que é o Luis Buñuel, ele tem um livro belíssimo em que ele diz assim: a minha mãe perdeu a memória e eu perdi a identidade. Porque eu a reconheço como mãe, mas ela já